Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Então vamos lá, Mateus capítulo 11, amém? Vamos fazer a leitura. Diz assim: Quando Jesus acabou de instituir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que tragem ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito: Adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino, e pela força apoderam-se dele. Amém? Senhor, te bendizemos por causa da sua palavra e pedimos a sua bênção. Santo Espírito, fale conosco. Santo Espírito, nos edifique nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós já ouvimos falar de João Batista. João Batista, ele foi o precursor de Cristo. As Escrituras profetizavam acerca de João Batista. As Escrituras diziam que seria levantado um homem à frente de Cristo, preparar o ministério de Jesus. E João Batista, ele foi à frente de Cristo e ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Então, João Batista, ele foi à frente de Cristo, ele foi abrindo o caminho para Jesus, anunciando o arrependimento. Então, por isso, ele é considerado um precursor. E as Escrituras falavam acerca desse homem. E agora, João Batista, aquele que inaugurou o batismo nas águas, nós sabemos que tivemos um batismo agora no mês passado, e quem fez aula de batismo aprendeu isso com a gente, Nós falamos de João Batista. Então, a tradição, essa tradição do batismo nas águas, essa tradição começa com João Batista, e deixa de ser uma tradição, e passa a ser um dos fundamentos dos apóstolos, um dos fundamentos da igreja, que são o batismo e a ceia do Senhor. Então, nos foram deixados esses 2 legados, esses 2 fundamentos da doutrina dos apóstolos: o batismo nas águas e também a ceia do Senhor. Amém? Então, João Batista traz o batismo e João Batista batiza lá no Rio Jordão, e a sua pregação é para o arrependimento. É necessário que as pessoas reconhecessem os seus pecados para receberem Jesus em suas vidas. É assim até nos dias de hoje. Para que nós possamos ser alcançados por Cristo, nós precisamos confessar que somos pecadores, precisamos reconhecer que somos incapazes de prover a nossa própria salvação, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então agora,
nesse momento aqui retratado pelo texto, está esse homem chamado João Batista preso. Ele estava preso por falar a verdade. Ele estava preso por falar o que pensa. É interessante que até nos dias de hoje as pessoas são presas por falarem o que pensam, certas ou erradas. Nós tivemos, há cerca de um mês, vimos aqui um fato político, onde um deputado falou algumas coisas, na minha opinião, não poderia ter falado daquela forma, mas o fato é que ele foi preso por aquilo que ele falou. Então, se nos dias de hoje as pessoas ainda são presas pelo que falam, certas ou erradas, é claro que quem fala besteira tem que ser responsabilizado por aquilo que falam, mas causa perplexidade ver alguém preso pelo que falou. Imaginem nessa época, então, João Batista, ele falou a verdade, ele falou o que precisava ser falado. Que ele falou a palavra de Deus, ele estava no cárcere. E no cárcere, ele ouvia falar de Jesus. Então, ele envia 2 dos seus discípulos, ele estava preso, ele não podia ir até Jesus, então ele envia 2 dos seus discípulos para que esses discípulos checassem se aquele era realmente Jesus, se aquele homem que estava pregando era realmente o Deus, se aquele homem que estava pregando realmente era o Messias, era o Cristo. E aí Jesus fala para aquele homem o que ele estava fazendo. E no versículo 5, Jesus manda uma resposta para João Batista no cárcere. Mateus capítulo 11, versículo 5. Jesus diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, esse recado chega para João Batista no cárcere. João Batista queria saber se realmente era Jesus. E ele recebe esse recado. Batista o que estava acontecendo. Alguém leva a informação para João Batista. E a informação que João Batista recebe é esse relato: os cegos veem, os coxos andam, os limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Esse é o chamado da igreja. Esse é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E as pessoas ficam friando o Evangelho, quando na verdade o Evangelho é simples, é cura, o Evangelho é libertação, o Evangelho é salvação, o Evangelho são novas que precisam ser anunciadas aos pobres. Então João Batista reconhece que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus passa a falar sobre João Batista. E é sobre isso que eu quero falar. Eu fiz essa introdução para nós compreendermos o contexto, mas eu quero focar em João Batista. E aí Jesus, ele fala sobre João Batista. Jesus começa a tecer comentários sobre João Batista. E aí ele faz uma pergunta no versículo 7. Ele pergunta aos apóstolos, ele pergunta àquela sociedade, ele diz assim: começou Jesus a dizer a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Versículo 8. Sim, que fostes ver? Ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas, estão nos palácios, estão nas casas dos reis. O que Jesus estava falando era o seguinte: o que vocês foram fazer no deserto? Porque João Batista pregava no deserto. Então Jesus estava perguntando: o que vocês foram fazer? O que vocês foram fazer no Rio Jordão? O que vocês foram buscar em João Batista? Versículo 9. Mas então o que fostes profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais
do que profeta. Então Jesus estava perguntando: o que vocês foram buscar em João Batista? O que interessava a vocês em João Batista? E aí eu faço a pergunta nesta noite: o que vocês vieram fazer aqui? O que levou as pessoas até João Batista? O que motivou aquelas pessoas a irem até João Batista? O que te motivou vir a este lugar nesta noite? O que as pessoas foram buscar em João Batista? O que você veio buscar neste lugar nesta noite? É preciso fazer essa pergunta, porque as nossas motivações falam muito acerca de quem somos, acerca de nós mesmos. E João Batista, irmãos, não era uma figura atraente. João Batista não parecia ser um cara muito legal. Não parecia. João Batista não parecia ser um cara muito simpático. Aliás, João Batista era um cara aparentemente esquisito. Para os modelos de hoje e até mesmo para o modelo da época. Em Mateus capítulo 3, vamos voltar um pouquinho. Mateus capítulo 3, vai falar como era esse João. Olha como era João Batista. Mas no deserto. A primeira coisa que eu pergunto: deserto é um lugar legal? Não, né? João tinha tanto lugar para pregar. O cara escolheu um lugar difícil. Ele não podia pregar debaixo de uma árvore. Ele não podia pregar na cidade. Ele não podia pregar num lugar mais agradável, mas ele escolheu um local de sequidão, um local de dificuldade, um local de adversidade. Ele pregava no deserto da Judéia. Vamos continuar. Versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele dizia: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender, porque o reino dos céus está próximo. Jesus já estava na terra. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então o profeta Isaías havia profetizado sobre João Batista, a voz do que clama no deserto. Então ele foi para o deserto, estava profetizado que ele iria pregar no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, prepare o terreno, prepare os corações das pessoas, pregue o arrependimento para que elas estejam prontas para receber Jesus. Versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo. Olha como ele era fashion. Ele tinha vestes de pelos de camelo. Aí alguém pode falar: pastor, mas é porque isso é coisa antiga? Não é porque é coisa antiga, não. As pessoas usavam, existiam tecidos na época. Existia o linho, existia talvez o algodão, não sei. Existiam outros tipos de tecido, tecidos finos. Mas ele decidiu usar o quê? Veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Imagine se você fosse no deserto se encontrar com João e falasse com ele: João, tudo bem? Tudo bem? Ao invés dele te oferecer um café, ele ia falar: senta aí, vamos comer um gafanhoto. Você quer gafanhoto? Vamos comer, mas sente aí, aqui tem um potinho de mel, aqui tem uma porção de gafanhoto, vamos saborear gafanhoto e mel. Então esse João, como disse, para os padrões de hoje e até mesmo para o padrão da época, porque essa não era a dieta da época. As pessoas comiam outras coisas, comiam frutas, comiam figos e outras frutas daquela região.
não era normal, não era algo... É claro que pessoas comiam gafanhotos e mel, mas era algo atípico. Então João era alguém que pregava no deserto, em um local improvável, ele pregava em um lugar desagradável, era alguém que tinha um estereótipo estranho, alguém que se vestia um pouco diferente da forma como as outras pessoas se vestiam. Ele era um cara que tinha um hábito alimentar diferente, e aí eu pergunto a vocês, o que as pessoas procuravam em João Batista? E o que as pessoas procuram nos dias de hoje? João Batista poderia ser um cara esquisito, João Batista poderia ser um cara incisivo, um cara firme, ele poderia ser um cara grosso, não sabemos. João Batista poderia ter muitos defeitos, mas ele tinha uma qualidade, ele era um homem cheio do Espírito, que tinha conteúdo, ele era um enviado da parte de Deus, ele era alguém que estava cumprindo o ministério que Deus deu a ele, ainda que esse ministério a muitos, ainda que esse ministério fosse um ministério indesejável por muitos, mas o que chamava atenção na vida de João Batista é que ele estava debaixo da obediência de Deus, fazendo a vontade de Deus, e ele era um homem cheio do Espírito Santo. Se você crê nisso, diga amém. Então, a sua motivação de estar aqui não pode se resumir aos louvores, não pode se resumir à palavra de um homem, ou os louvores de um homem, de homens, mas você precisa estar aqui, porque você crê que através dos louvores, através da adoração, você será impactado por Deus. Você precisa estar aqui por entender que não serão palavras de homens, palavras de um pecador, mas porque aqui será ministrada a palavra que virá do trono de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Amém? O que te motiva a estar aqui deve ser o mesmo que motivava aquelas pessoas a irem ao deserto. Porque quando há palavra, as pessoas vão até no deserto. Quando há chamado de Deus, quando há obediência a Deus, quando há um propósito de Deus, não importa se é no deserto, não importa se é no alto de um morro, não importa se é em uma comunidade dominada pelo tráfico, não importa se é dentro de uma comunidade, não importa se é no asfalto, não importa se é um lugar pobre, não importa se é em um lugar rico, o que importa é que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, o que importa é que sejamos impactados pelo poder do Espírito Santo. E se você levante a sua mão e peça assim, diga assim comigo: Senhor Deus, eu preciso ser impactado pelo poder do teu Espírito. Amém? E a Bíblia diz que Deus não olha para a aparência. A Bíblia diz que Deus não julga pela aparência, mas Deus examina os corações. João foi um homem desprezado pela sociedade. João foi um marginalizado aos olhos dos poderosos, mas alguém que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Então eu não sei nada sobre a sua vida, alguns aqui eu sei, né, mas outros eu desconheço. Mas o que eu quero dizer é que independente da sua situação social, econômica, política, que independente do momento que você esteja vivendo, independente da circunstância familiar, independente da circunstância financeira, não importa o tempo ou o momento, a fase que você está vivendo na sua vida, o que importa é o seguinte: eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos entender que cada um de nós tem um papel da parte de Deus e nós precisamos cumprir esse papel. Nós precisamos cumprir o papel
que Deus tem determinado. E nós precisamos atrair pessoas. Eu e você precisamos atrair pessoas. Mas nós não vamos atrair pessoas pelas nossas roupas. Não devemos atrair pessoas pela nossa beleza. Não devemos atrair pessoas pelo que somos, pela posição que temos na sociedade, pela nossa capacidade intelectual, mas precisamos atrair pessoas na medida em que essas pessoas precisam ver a presença de Deus em nossas vidas. Era a presença de Deus na vida de João Batista que levava pessoas ao deserto. E essa mesma presença, a mesma presença que estava em João Batista, precisa estar em nossas vidas para que possamos atrair pessoas para o reino de Deus. Na visão dos homens, João Batista era um pobre coitado, mas na visão de Jesus, Jesus testemunha acerca de João Batista em Mateus capítulo 11, e ele diz assim, em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 11, fala acerca de João, fala acerca desse homem que era desprezado, tripudiavam de João, consideravam louco, mas Jesus fala acerca dele. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Então João Batista, ele encerra o ministério dos profetas, ele é o último dos profetas nacionais, dos profetas levantados por Deus para falar à nação de Israel. E Jesus diz que na mulher não havia aparecido ninguém como João, ninguém que fosse maior do que João. Isso quer dizer que embora algumas pessoas possam lançar um olhar de desprezo sobre a sua vida, embora alguns possam te considerar desprezível, embora alguns possam considerar você uma pessoa sem habilidades, sem capacidades, eu quero dizer que você é precioso para Deus, porque é o Espírito Santo que opera tudo em todos. É o Espírito Santo que te tira do monturo, que te tira do chão, que te tira da destruição, te eleva e te faz assentar com príncipes. É o Senhor que abate, é o Senhor que levanta, é o Senhor que chama à existência as coisas que não existem, é o Senhor que dá honra, é o Senhor que dá glória, é o Senhor que eleva, é o Senhor que constitui, é o Senhor Deus que opera tudo em todos, e no Deus a quem servimos, nele se encerra o querer e o efetuar. Precisamos cumprir o nosso papel. E eu pergunto, qual é o seu papel no reino de Deus? Porque todos nós aqui temos, funções nesse mundo. Você trabalha, você estuda, você administra a sua casa, se você é dona de casa, você administra a sua casa, você administra a sua empresa, o seu negócio, você exerce a sua profissão, mas cada um de nós precisa fazer a seguinte pergunta: qual é o meu papel diante de Deus? De que forma eu estou servindo ao reino de Deus? Eu estou servindo o reino de Deus com a minha casa? Eu estou servindo o reino de Deus com a minha profissão? Eu estou servindo o reino de Deus com a minha carreira? Eu estou servindo o reino de Deus com a minha empresa? Se eu sou um engenheiro, a engenharia está a serviço do reino de Deus? O conhecimento que Deus me deu, a engenharia está sendo utilizada de alguma forma para o reino de Deus? O direito está sendo usado de alguma forma para o reino de Deus? A medicina está sendo usada, a enfermagem está sendo usada?
o meu conhecimento sobre informática, e seja o que for, sobre análise de sistemas, não importa, o seu conhecimento está a serviço do reino de Deus. Se você costura, a costura está a serviço do reino de Deus. Se você cozinha, a cozinha está a serviço do reino de Deus. Eu não sei o que você faz, mas eu quero dizer que o que você faz deve, de alguma forma, estar a serviço do reino de Deus. É preciso servir o reino de Deus com as nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos negócios, com tudo aquilo que Deus nos deu, todo o aparato, todo o conhecimento. É preciso estar a favor do reino de Deus. A profissão que Deus te deu, aquilo que Deus fez na sua vida, é preciso que você exerça o seu papel de homem e mulher de Deus através daquilo que Deus tem te dado. Porque muitos pensam que o papel que devemos cumprir é só na igreja. E aí ele diz assim, olha, na igreja eu sou diácono, tá? Então Deus me chamou para ser diácono. Então eu vou lá na igreja, coloco a minha roupinha de diácono e sou diácono. Ok, seja diácono. Mas você precisa cumprir o seu papel lá no seu trabalho. Você precisa cumprir o papel lá no seu negócio, lá na sua faculdade, porque o nosso papel é cumprido dentro da igreja e fora da igreja. Não, o meu papel é ser pastor no reino de Deus. Mas o reino de Deus não é só a igreja, o reino de Deus está na igreja e fora da igreja. Precisamos cumprir os nossos papéis como João Batista cumpriu o papel, e porque ele cumpriu bem o papel, as pessoas iam até ele. Ele era alguém que influenciava pessoas, movia pessoas para servirem a Deus. Seja um influenciador, seja alguém que toca em corações, seja alguém que esteja a serviço do reino, para que a sua vida, a sua família, os seus dons, as suas habilidades, tudo isso esteja a serviço do reino de Deus, que você possa atrair pessoas, não pelo que você tem, mas pelo que você é diante de Deus, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. João Batista era desprezado, sim, mas na ótica de Deus, era alguém extremamente importante, só porque ele obedeceu, só porque ele cumpriu o seu ministério. Se você quiser ser admirado por Deus, cumpra o seu ministério. Esteja vivo para servir de todas as formas ao reino de Deus. Se você crê nisso, diga graças a Deus. Amém? Eu quero dizer que a minha palavra não é tão dura quanto a de João Batista. Não chamei ninguém de víbora aqui, né? João Batista falava, raça de víboras! Já imaginou se eu pregasse assim? O pessoal ia tacar a cadeira na minha cabeça. Mas mesmo chamando as pessoas de víboras, as pessoas iam até ele, porque sabiam que ele estava falando a verdade. A verdade atrai, a verdade transforma, a verdade abre caminhos, a verdade de Deus faz a diferença em nossas vidas. Nós somos da luz e não das trevas, nós não andamos na mentira, nós andamos na verdade, nós vivemos em luz, porque somos o sal da terra e a luz do mundo, e Jesus é a luz, e nós andamos com Ele, nós nele e Ele em nós. Que esse Jesus nos abençoe nesta noite, amém? Se você crê nisso, diga amém. Se você crê, aplauda esse Jesus, porque Ele é bom.